Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse canal. Meu nome é Bruna Hess, eu sou biomédica neuropsicanalista e o meu objetivo aqui é te ajudar a identificar quais são os padrões que hoje limitam os seus resultados, seu crescimento, sua prosperidade e te ajudar a acessar, a partir dessa consciência, esse novo nível onde você sai daquilo que te limita e alcança aquilo que te expande. E hoje, nessa aula, eu quero conversar um pouquinho com você sobre a lei energética que acelera dinheiro, crescimento e resultados. Como que as nossas emoções podem nos ajudar ou podem prejudicar aquela realidade de vida que a gente deseja manifestar. Certamente você nunca ouviu isso aqui que eu vou te falar em lugar nenhum. Então fica aqui, porque se você sabe que você já está pronto, já está pronta para o próximo nível, mesmo fazendo o que precisa ser feito, você não consegue avançar, não consegue progredir, muito provavelmente é nesse bloqueio aqui que você está travado, travada, paralisado e paralisada. Então, vamos lá, gente rica, vamos seguir. A gente tem bastante coisa para conversar. E eu já quero começar trazendo para você uma reflexão. Que reflexão é essa? A gente não vive aquilo que a gente deseja viver. A gente não tem o que a gente quer. A gente vive, a gente manifesta, a gente escolhe, tolera e sustenta aquilo que conversa com o nosso estado emocional e principalmente aquilo que o nosso sistema nervoso reconhece. Então, sim, hoje você terá uma aula não só de consciência emocional, de estado emocional, mas também de sistema nervoso, porque ele está comandando a tua vida, determinando os teus resultados. Então, pensa nessa frase, traz essa frase para a tua vida. Você não tem aquilo que você deseja, aquilo que você quer. Você tem, você manifesta aquilo que você se torna capaz de escolher, de sustentar, de tolerar, mas aquilo que principalmente internamente você se permite, se autoriza a acessar, tá? E aí, será que você não consegue acessar essa realidade que você tanto deseja por falta de esforço? Por falta de inteligência? Por falta de estratégia? Por falta de trabalho? Eu tenho certeza que se você está aqui no YouTube buscando um vídeo como esse, você não é uma pessoa deixa a vida me levar. Você não é uma pessoa sem compromisso, você não é uma pessoa que está simplesmente esperando o milagre cair do céu. Se você está aqui assistindo esse conteúdo principalmente, é porque você entende que existe esse lugar da tua autorresponsabilidade em fazer o teu resultado acontecer. E você está fazendo. Só que o resultado que você tem, ele não é proporcional àquilo que você está entregando, a toda energia que você coloca, a toda ação, a todo movimento que você faz. E aí, assim, ó, não é falta de esforço, não é falta de inteligência, não é falta de capacidade, não é falta de trabalho, porque provavelmente você trabalha pra caramba, e além de trabalhar pra caramba, ainda está buscando conhecimento, ainda está buscando entender, mas o que está acontecendo, o que que eu tenho que fazer, melhorar, mudar, o que que eu tenho que transformar, tá? Isso, na verdade, é uma resposta a um padrão, e é um padrão inconsciente. Por ser inconsciente, você não faz ideia do que está operando nos bastidores da tua vida, mas controlando aquilo que você manifesta. E é isso que a gente vai conversar hoje, é isso que eu vou começar a te ajudar a identificar e a descobrir, tá bom? Então vamos lá, ó. A prosperidade, ela começa no nosso emocional. Por que que a prosperidade ela começa no nosso emocional? Porque você atrai, conforme falamos anteriormente, né? A realidade que você sustenta. E você sustenta isso emocionalmente, tá? Então é mais ou menos assim, ó. Todo pensamento, e a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso nessa aula, todo pensamento ele gera uma emoção, toda emoção gera uma energia, toda energia gera uma vibração, toda vibração vai atrair mais do mesmo. E você vai manifestar, você vai colapsar aquilo que você está emanando. Então, sabe aquela coisa assim, a gente atrai o que a gente pensa, a gente atrai o que a gente sente? Ai, mas eu quero um carro novo e eu estou só pensando nesse carro novo e eu não atraio esse carro novo. Mas o teu estado emocional está coerente, está condizente com esse carro novo? Porque às vezes você está pensando, né? A galera que fala sobre lei da atração prega muito essa questão do pensamento, né? Pensa, medita, intenciona, coloca a tua energia ali, mas não é bem assim que funciona, não, tá? Por isso que muita gente pratica a lei da atração e não tem resultado nenhum e não chega a lugar nenhum. E eu não estou dizendo que a lei da atração não funciona, pelo contrário, é uma lei universal. Independente se você acredita ou não, essa lei existe e ela funciona.
Tanto que você atrai todos os dias coisas para sua vida. Talvez você esteja atraindo o que você não quer. Mas o que você está manifestando é você que está atraindo e você está atraindo através da lei da atração. Como? Pensamentos, emoções, energia, vibração, atração, tá? E eu vou te explicar como que emocionalmente esse processo da atração ele acontece. Mas o que eu quero trazer aqui para você é mas eu quero muito um carro novo, eu estou pensando muito naquele carro, eu estou fazendo tudo que dizem para eu fazer e eu continuo aqui nesse carro velho. Pior, meu carro até quebrou, agora eu estou andando de transporte público, agora eu estou andando de ônibus. Então, que lei da atração é essa que eu intenciono uma coisa que eu quero e eu não consigo manifestar, realizar? Mas quando você pensa nesse carro novo, você pensa nesse carro novo com medo, com insegurança, com escassez, com falta de confiança na tua capacidade em realmente conseguir esse carro novo? Ah, será que é para mim? Será que eu mereço? Será que é para tanto? Ai, mas e se eu der esse passo e de repente eu me prejudicar financeiramente? Mas e se eu pegar esse carro novo, mas aí vai aumentar o meu custo de seguro, vai aumentar o meu custo de IPVA. E se eu fizer um financiamento, aí é mais uma parcela, é mais um custo financeiro. Olha o que você está pensando quando você quer o carro novo. Por isso que você não atrai o que você quer. Você atrai o que você sente. A realidade de vida que você vive não é a realidade de vida que você quer viver, é a realidade de vida que você sente que você pode e se autoriza a viver. Porque você quer o carro novo, mas olha todo o problema que você pensa na hora de ter um carro novo. Consequentemente, você entra num circuito emocional, esse circuito emocional vai gerar uma energia e essa energia vai fazer com que você manifeste A, B ou C para a tua vida, de uma forma muito didática, muito simples e muito prática. É isso que acontece, tá? E aí, como que funciona esse nosso contexto emocional? Né? Se a prosperidade começa nas nossas emoções, como que a gente sustenta uma realidade emocional próspera? Esse contexto ele começa nas nossas crenças, nos nossos aprendizados, nas nossas experiências, nas memórias que a gente tem, nas heranças ancestrais. Então, muito hoje do que você pensa, do que você acredita, a forma como você vive, nem começou em você. Foi como você viu o teu pai viver, o teu avô viver, a tua mãe viver, os teus tios viverem, você só está reproduzindo aquele padrão. Se você acredita, por exemplo, que você não pode ter um carro novo, porque o carro novo que você quer tem um custo X, e talvez esse custo X vai te trazer algum tipo de perrengue financeiro, porque pronto, você já trouxe um estado emocional de crença limitante, de escassez. Você já trouxe uma energia para a tua vida de limitação. E aí vamos supor que em algum momento da tua vida lá atrás você trocou de carro, e aí quando você comprou esse carro novo, uma semana depois você bateu com o carro novo. E aí você teve o prejuízo financeiro daquela batida e você pensou, putz, eu acabei de trocar de carro, mas já tive prejuízo com esse carro novo. Só que isso aconteceu lá atrás. Aí agora que você está pensando em trocar de carro de novo, esse medo ele já volta. Porque isso ativa um circuito neurológico de uma experiência, de um aprendizado que você teve a partir de uma experiência negativa, e a gente também vai se aprofundar nisso, tá? Então, aqui o que que eu quero que você entenda? Que hoje as tuas ações e reações emocionais estão totalmente ligadas àquilo que você acredita, aos aprendizados que você tem, ou que você desenvolve ao longo da tua vida, das tuas próprias experiências, ou aquilo que você herda, ou seja, ou aquilo que te ensinaram e você pegou aquilo como uma verdade absoluta, então até que você cria um novo aprendizado, você acredita naquilo ali que você aprendeu como verdade. Isso tudo constrói memórias e essas memórias elas não ficam lá no passado, elas estão sempre guiando a nossa vida. Por quê? Porque tudo que a gente vive forma um circuito neural. Esse circuito, desencadeia, né? Um circuito neural, uma neuroplasticidade, ou seja, um aprendizado. Esse aprendizado, ele é o quê? Uma consciência, uma crença que se instala ali dentro do nosso sistema. E a gente passa a viver a partir das experiências, dos aprendizados, de tudo que a gente viveu na nossa vida. Mesmo que tenha acontecido há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, na tua vida intrauterina, ou seja, quando tu estava na barriga da tua mãe ainda, isso está aqui. E é isso que está comandando, tá? Então, assim, ó, quem sou eu para ter essa conversa aí com você? Para te trazer essa informação tão poderosa, tão grandiosa. Eu sou biomédica integrativa,
sou neuropsicanalista, terapeuta energética, então trabalho com diversas ferramentas holísticas e sou especialista em comportamento humano e saúde emocional. Meu nome é Bruna Hesse e você, inclusive, te convido, inclusive, a conhecer o meu trabalho com mais profundidade lá no meu Instagram. Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link do meu Instagram. Você pode me acompanhar, você pode me seguir, acompanhar todos os conteúdos que eu posto lá também sobre comportamento humano, sobre crenças, que é algo que eu conversei aqui com vocês no início, tá? E hoje eu quero começar te explicando sobre essas emoções, né? Como que essas emoções elas afetam a tua vida e a realidade que você manifesta, porque você não cria uma nova vida com o mesmo estado emocional que te trouxe até aqui. Então, lembra que eu te falei que tudo que você viveu, sentiu, experienciou, isso criou ali uma informação. Essa informação ficou registrada e todas as vezes que o teu cérebro ele percebe algo similar àquilo que já foi vivido e aprendido, ele volta, ele revisita aquela informação que já está lá registrada. Porque o cérebro ele busca sempre por aquilo que é familiar. Independente se é uma coisa boa ou ruim, o cérebro ele sempre vai vir para aquilo que é familiar, tá? Então, eu quero trazer aqui para vocês a tabela emocional de David Hawkins, porque eu também falei com vocês que tudo que você pensa, você sente, tudo que você sente, você vibra, tudo que você vibra, você atrai. Eu falei para você de lei da atração. E aí eu disse assim, ó, você vai entender por que que você atrai o que você está sentindo e não o que você quer. David Hawkins é um cientista PhD, médico psiquiatra, pesquisador, professor de espiritualidade, um renomado autor internacional. Eu tenho diversos livros do David Hawkins e o cara, assim, é uma mente muito aquém do tempo dele, né? Ele já não é mais vivo. E, assim, naquela época, era uma informação que hoje a gente tem acesso a muita informação por causa da internet, principalmente. Então, hoje tem muitos especialistas, muitos profissionais que compartilham esse tipo de conhecimento, mas naquela época, basicamente, era um conhecimento muito restrito, né? E David Hawkins, ele, para vocês terem noção, do trabalho desse cara, ele serviu como conselheiro em monastérios católicos, protestantes e budistas. Então, ele era convidado por líderes espirituais para falar sobre a consciência humana e a conexão dessa consciência humana com a espiritualidade. E David Hawkins ele tem um trabalho que é conhecido, né, como a tabela, como a escala de Hawkins, onde esse trabalho, depois, quem tiver a curiosidade, vocês podem pesquisar, né, procurar vídeos de como isso é feito, porque, na verdade, esses dados ele obteve através de um teste muscular. E tem diversos vídeos aí na internet onde você consegue ver esse teste sendo feito na prática. O que que David Hawkins fez? Ele conseguiu, através de testes musculares, identificar qual era a vibração energética daquele indivíduo. E como é que ele mediu essa vibração energética? Através de Hertz. Então, o que são Hertz? Uma unidade de medida, de frequência, que pode ser ciclo por segundo, oscilação, vibração, rotação. Então, por exemplo, a lâmpada da tua casa agora só está acesa porque está passando uma frequência de 60 Hz. Se essa frequência fica mais alta ou fica mais baixa, essa luz não acende. Tá? Então, tudo no universo é energia. Se você é uma pessoa que você fala assim, ó, eu não acredito nessa coisa de energia, olha, o meu conteúdo nem é para você. Porque isso vai dar um nó tão grande na tua mente, e eu não tô aqui para te fazer acreditar o contrário daquilo que você já acredita. Você é livre para acreditar no que você quiser. Eu, como biomédica integrativa e neuropsicanalista, me sinto na obrigação de trazer não só aquilo que eu acredito de forma individual e pessoal, mas bases e evidências científicas daquilo que eu estou falando. Então, hoje, eu tenho um trabalho e uma metodologia toda baseada em epigenética, em neurociência, em psicanálise, em terapias integrativas, né, que são reconhecidas e validadas pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial da Saúde, mas mesmo com toda essa carga de conhecimento, né, e com toda essa ciência que eu trago como embasamento, não só para conversar aqui com você, mas para aplicar o meu trabalho nas minhas pacientes, nas minhas mentoradas, mesmo com todo esse corpo e com todo esse conhecimento, eu não estou aqui para te fazer acreditar ao contrário daquilo que você já acredita. Então, se você diz assim, ó, eu não acredito nessa história de energia, o meu conteúdo não é para você, o meu trabalho não é para você, porque eu não tenho como falar
ter uma conversa com você sem falar de energia. Porque nós somos energia. A gente atrai aquilo que a gente vibra. E aqui eu estou te mostrando através de David Hawkins, um cientista PhD, médico psiquiatra, que desenvolveu um trabalho onde ele conseguiu identificar, metrificar, vamos dizer assim, qual é a vibração energética daquele indivíduo, tá? E esse diagnóstico ele teve através das emoções. Então, se você for olhar aqui a tabela de Hawkins, você vai ver que cada emoção ela vibra numa frequência energética. Então, aqui, por exemplo, a gente tem emoções de baixa frequência energética, como a culpa, a vergonha, vibra ali em 20 Hz. E a gente tem emoções que vibram em frequências maiores, como, por exemplo, o amor, a paz, a alegria. Então, a alegria, 600 Hz. O trabalho de Hawkins, ele defende o seguinte, que até para a nossa homeostase, o que é homeostase? É saúde, é bem-estar, é equilíbrio, tá? A gente precisa vibrar a partir de 200 Hz. Por quê? A gente está falando de um funcionamento celular saudável. Aqui é um corpo que não tem doença, aqui é um indivíduo que não vai lidar ali com estresse, com ansiedade, com essa sobrecarga emocional que, consequentemente, vai afetar os estados físicos, hormonais, enfim, emocionais dele, tá? E aí, um corpo para ele ter um bom funcionamento, para você ter saúde, é que já estou falando de saúde, né? A gente começou a falar de resultado de crescimento de dinheiro, aqui eu já estou te falando de saúde física. A gente precisa estar vibrando a partir de 200 Hz. Por quê? Foi identificado que a célula, quando ela está nessa frequência, trabalhando nessa frequência energética, ela trabalha melhor, né? E aí, consequentemente, você não vai desenvolver doenças, nem nada nesse sentido, quando a tua célula, quando o teu sistema ali está funcionando dentro de uma realidade, vamos dizer assim, desfavorável, tá? Dentro de uma realidade ruim. E aí, o que que a gente precisa para fazer com que essas células funcionem ali dentro da frequência ideal, para que a gente tenha saúde? Estou te falando agora de saúde. A gente precisa cuidar das nossas emoções. Então, veja, o emocional ele proporciona saúde e o emocional ele proporciona resultado na tua vida. O teu emocional ele vai fazer com que você tenha um corpo saudável, mas ele vai fazer com que você se torne também uma pessoa próspera. E aqui a tabela de Hawkins, ela vem mostrar justamente isso. Ele conseguiu dar número às emoções humanas. Então, ele entende que se uma pessoa está vibrando no medo, ela está vibrando em 100 Hz. Ou seja, inclusive o próprio corpo dela está prejudicado. É uma pessoa que ela tem uma alta predisposição a desenvolver doenças físicas, inclusive. Porque a gente entende, inclusive, que o funcionamento dela celular a célula dela está funcionando muito abaixo daquilo que ela precisava da real capacidade dela de ser uma célula saudável e produzir resultados saudáveis para aquele corpo. Entende? E aí, quando eu trago para você a tabela emocional de Hawkins e quando eu digo para você que o teu corpo ele emite uma vibração o tempo todo, eu estou provando para você a lei da atração. Então, por que que você não atrai o carro só porque você pensa no carro? Porque se você pensa no carro com medo, se você vai bater, se você vai ser assaltado ou assaltada, se vai faltar dinheiro depois, caso você faça esse investimento financeiro no carro, você não vai atrair o carro nunca. Porque você quer o carro, mas você vibra no medo. E você atrai o que você vibra, não o que você quer. Fez sentido? Agora eu gostaria que você contribuísse, né, com esse vídeo, com o meu trabalho, deixando um comentário aqui embaixo. A gente ainda tem bastante coisa para conversar, mas de tudo que a gente já conversou até agora, tá fazendo sentido? Você está recebendo insights? Qual foi o maior insight que você teve aí da conversa que a gente teve até agora? Você conseguiu entender? Me responde aqui nos comentários. Você conseguiu entender por que que você não tem o que você quer, mas você tem o que você vibra? E é por isso que observar o teu estado emocional é tão importante? Então vamos seguir, né? Vamos seguir. Então, assim, ó, a emoção ela não é abstrata, ela é uma reação química. Considera como se eu estivesse falando com você sobre dois temas diferentes, mas querendo te dizer a mesma coisa. Que lá atrás eu te mostrei o contexto energético da emoção. Agora eu quero trazer para você o contexto neurológico da emoção.
porque não são coisas distintas, separadas, tudo está acontecendo no mesmo tempo, tá? Às vezes a gente divide assim na hora de dar uma aula para ficar mais didático, para vocês poderem compreender um pouco mais. Só que isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu quero que você pense numa experiência, por exemplo, de rejeição. Supondo que lá na tua infância você foi rejeitada pelo teu pai, pela tua mãe, pelos teus coleguinhas da escola. Vamos pensar numa experiência de rejeição. Quando o indivíduo ele sofre uma experiência de rejeição, abuso, abandono, traição, injustiça, humilhação, feridas emocionais são inúmeras. A gente vai ter vídeo aqui no canal também, onde eu vou falar sobre feridas emocionais e o impacto na tua vida, né, na tua manifestação. Mas hoje vamos pensar aqui no exemplo da rejeição. Quando você sofre uma experiência de rejeição, automaticamente a amígdala cerebral percebe um perigo e ativa o teu sistema de defesa. Ou seja, fui rejeitado, isso é perigoso. E agora? Quando esse sistema de defesa ele é ativado, você vai desencadear uma reação fisiológica, ativação do eixo do estresse. Então, vai haver ali ativações, né, do hipotálamo, da hipófise, das adrenais, e aquilo ali vai começar a liberar hormônios, porque a gente está em perigo. Qual é a função do cérebro? Ele tem dentro dessa complexidade, né, dessa magnitude que esse órgão é, ele tem duas principais funções: não gastar energia e sobreviver. O cérebro ele quer te manter vivo, não importa a que custo, ele quer te manter vivo. Para te manter vivo, ele escolhe gastar o mínimo de energia possível. Guarda essa informação que a gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente, tá? Mas voltando aqui para a reação fisiológica. Então, acontece ali, por exemplo, uma situação de rejeição, aquilo desencadeia uma reação fisiológica. Essa reação fisiológica vai liberar hormônios. Que hormônios? Cortisol, adrenalina, noradrenalina. Cortisol é o hormônio do quê? Do estresse, né? Então a gente conhece muito o cortisol como hormônio do estresse. E a adrenalina é o hormônio da luta e da fuga. Então, se eu estou numa situação estressante, se o meu corpo identificou perigo, eu preciso estar preparada para lutar ou para fugir, porque eu tenho que sobreviver. E esses hormônios, eles são liberados na corrente sanguínea. Uma vez que esses hormônios são liberados na corrente sanguínea, o corpo, ele vai responder a isso. Por quê? A frequência cardíaca vai aumentar, a respiração vai mudar e os músculos vão começar a se contrair, porque eles vão começar a se preparar para lutar ou para fugir. Consequentemente, a gente entra num outro processo, a gente está falando de neurotransmissores que vão entrar em ação. E o que que esses neurotransmissores vão fazer? Vão voltar para o cérebro e dizer assim, ó, se preparem, que a coisa vai ficar feia a partir de agora. Só que você entende que o que você viveu foi uma rejeição e não uma pessoa com uma arma apontada na tua cabeça pronta para te dar um tiro? Mas não importa. Para o cérebro não importa se o que você está vivendo é se tem um urso atrás de você ou se foi o teu chefe que disse que não ia te dar promoção agora, porque nesse momento quem merece essa promoção é o teu colega. Tanto faz, a reação é a mesma. Só que isso cria uma emoção de tristeza, de, enfim, né? Então você imagina ali, você foi rejeitada, rejeitado pela pessoa que você gosta. Você fica magoado, você fica triste. Mas olha tudo que veio desencadeando até você chegar ali na mágoa, na tristeza. Só que aí, quanto mais a gente se expõe às mesmas situações, então vamos pensar, por exemplo, numa pessoa que fala assim: "Ih, eu tenho dedo podre, eu só arrumo gente indisponível." Olha quantas vezes você reforça essa rejeição, sempre encontrando relacionamentos que não são recíprocos, onde você ama essa pessoa sozinho, sozinha. Você fica exposto durante muito tempo à mesma informação, a mesma informação. Aí sabe o que que acontece? O cérebro, ele associa a rejeição, por exemplo, como uma ameaça. Cada vez que você tem um crush ali, aquele crush te rejeita, o teu cérebro não entende que você está sendo rejeitado. Ele entende que você está sendo ameaçado, ameaçada. E aí o que que ele faz? Muito tempo exposto à mesma informação, ele armazena um padrão. Esse é o grande problema. E é por isso que muitas pessoas não conseguem mudar a realidade de vida delas, mesmo com esforço, mesmo com capacidade, porque elas têm um padrão armazenado a partir de experiências emocionais que elas viveram durante muito, muito, muito tempo. Imagina a tua família, teu pai, tua mãe.
um relacionamento complicado, onde você se sentia abandonada, abandonado dentro dessa relação. Olha quantos anos você foi exposto, exposta a essa realidade. Que criou ali um padrão. Aí sabe qual é o problema, gente? Quando o nosso cérebro ele encontra, ele armazena um padrão, ele sempre vai buscar aquilo ali, porque aquele padrão vira referência para ele. Você entende agora por que que você está sempre atraindo relacionamentos indisponíveis? Você entende agora por que que você vive entrando e saindo de dívida o tempo todo? Você entende agora por que que você não consegue se sentir uma pessoa confiante, capaz? Mesmo quando você, por exemplo, faz terapia com um psicólogo para se tornar uma pessoa mais segura de si mesma? Porque existe um padrão. Quando existe um padrão, existe uma realidade, uma informação de que essa agora é a nossa verdade absoluta. E o cérebro ele vai sempre procurar aquela mesma verdade. E aí você vai sempre estar vivendo a mesma realidade várias e várias vezes, mesmo que em lugares com pessoas em situações diferentes. É o tal do repetir ciclo, porque o teu cérebro ele se torna viciado naquilo que ele sente, mesmo que aquilo seja ruim, que é o que a gente vai falar aqui agora. Então, quando uma experiência se repete por muito tempo, o que que acontece? O corpo e o cérebro são expostos à mesma informação de estresse repetidas vezes. Seja lá o abandono do pai e da mãe durante a infância toda, seja os crushes que tu tem o dedo podre aí, né? Você não tem o dedo podre, tá? Então, tira essa crença do meio do teu caminho que você não tem. Isso a gente resolve reprogramando. Mas vamos pensar nesse exemplo, né? Ou então, nossa, meus colegas do trabalho, no trabalho eu sou sempre o patinho feio, a patinha feia, né? Meus colegas sempre se destacam, eu sempre fico para trás. Eu atendo algumas mentoradas que vêm com essa queixa, né, da vida profissional, ou seja, eu vejo todo mundo avançando, crescendo e eu continuo no mesmo lugar. Já mudei de empresa, o ciclo se repete, tá? Então, o que que acontece? Ó, o cérebro, o corpo e o cérebro são expostos à mesma resposta de estresse repetidas vezes, por anos, por meses, não importa. Os circuitos neurais de ameaça vão se fortalecendo cada vez mais. O nome disso é neuroplasticidade. O que que é neuroplasticidade? Aprendizados. Cada vez, ó, você quer ver? Eu não sei fazer arroz. E aí você faz hoje, queima, você faz amanhã, queima, você faz depois de amanhã, não queima, mas fica duro. Aí daqui a 7 dias você aprendeu a fazer arroz. Isso é neuroplasticidade, um novo aprendizado. Em algum momento você foi tentando, 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 mesmo que errando, né? E você aprendeu algo novo, tá? Então a neuroplasticidade ela fala de aprendizados. No caso do arroz, você foi aprendendo a se aperfeiçoar até acertar. Mas aqui, quando a gente fala de traumas, quando a gente fala de feridas emocionais, quando a gente fala de experiências traumáticas de maneira geral, o circuito que se fortalece é o circuito de ameaça, de perigo. Então, você condiciona o teu cérebro a viver somente dentro dessa realidade. Aí eu vou voltar para relacionamento, porque agora o exemplo que eu vou te dar vai fazer todo sentido. Se você não entendeu nada até agora, agora você vai entender. Vamos lá, vamos voltar para o exemplo do relacionamento. Eu tenho dedo podre, só atraio quem não me ama de volta. Aí você encontra uma pessoa que te traz paz, que te traz segurança, uma pessoa que te ama de volta. Uma pessoa que diz assim: olha, eu gosto de você, eu quero ficar com você. Eu tô aqui, ó, de peito aberto pra gente se amar. Me ama de volta? Nossa, tu pira. Tu sabota esse relacionamento, tu dá um jeito de fugir desse relacionamento, tu sacaneia essa pessoa, tu some, porque você tem muita paz nesse relacionamento. Só que tu nunca viveu relacionamento de paz. Todo relacionamento que você viveu, você tinha que ficar correndo atrás da pessoa, você tinha que ficar se humilhando para receber migalhas. Aí o dia que você encontra alguém que te nutre, que te preenche, que te transborda, você não sabe como agir, porque o teu cérebro não conhece essa realidade. Aí o teu cérebro liga o alerta, opa, bonitinho, bonitinha. Isso aqui não é pra gente, não. O que que é isso? O que que é ter paz? A gente não sabe o que que é ter paz, amor. A gente viveu no esforço, no sacrifício, a gente viveu no perrengue. A gente vai ter paz? Isso tá errado. Cai fora que isso aí é perigoso pra gente.
Aí tu sente tédio dentro dessa relação. Aí tu acha que essa relação é chata. Aí tu acha que essa pessoa é insossa, é morna. Por quê? Porque tu tá acostumado com adrenalina. O teu cérebro vicia nisso. Muito tempo sendo exposto, exposta às mesmas condições, além de você aprender que aquilo ali é o teu normal e a tua verdade absoluta, neuroplasticidade, o cérebro vicia. As emoções, elas são viciantes. Você viveu a vida inteira no perrengue. Hoje tu não sabe viver na paz. A menos que você reprograme o teu estado mental e emocional, você nunca vai saber viver e operar na paz. E aí vem a tal da autossabotagem, que eu dei o exemplo do relacionamento. Conheci uma pessoa incrível. Nossa, dei um jeito de fazer isso dar errado. Aí agora tô de novo com quem? Com o Jurandir, né? Com a Jurandeia. Cérebro viciado. Teu sistema tá viciado em adrenalina. E aí, para você ter adrenalina, você precisa sentir perigo e ameaça. E aí, tu vai lá procurar o que vai fazer você sentir perigo e ameaça. E isso é inconsciente, gente. Você não faz isso porque você quer. É padrão, tá? E aí, tem lá um circuito neural já instalado. Vamos para um sistema nervoso que aprende a viver em estado de alerta como um novo normal. É assim que a gente existe. Esse exemplo que eu te dei já te explicou tudo, né? O corpo ele vai ajustar toda a sua fisiologia para funcionar em estado de alerta. Automaticamente você vai procurar. Sabe aquela coisa assim, eu sinto o cheiro de problema e vou atrás do problema? É. É porque a neurociência ela explica que a gente só tem 5% de consciência daquilo que a gente faz, pensa, age da decisão que a gente toma. Os outros 95% é inconsciente. Então, quando tu vai lá procurar o problema, ai, que cheiro de problema delicioso, quero ir lá me envolver com esse problema. São os 95% que estão tomando essa decisão por você. Por isso que você não percebe conscientemente que tu tá entrando de novo numa canoa furada. E aí, por fim, você passa a interpretar a vida através da lente do perigo, da rejeição, do abandono, da traição. Ah, só atraio pessoas que me traem. É, porque você já está acostumada a ser traída, você está viciada em traição. Na dor da traição, você está viciado em sentir essa dor. Se tu encontrar uma pessoa que não te trai, você vai achar um tédio. Nossa, que vida chata. Porque a traição me traz emoção. É melhor eu sentir uma mágoa, uma tristeza, uma revolta, uma raiva do que eu não sentir nada. Só que não é sentir nada, é sentir paz, mas você não conhece a paz, porque tu nunca viveu na paz. Aí tu fica entediada. Aí tu larga a pessoa que é fiel e vai arrumar uma pessoa cafajeste para te encher de chifre. E aí, tá valendo a pena estar nessa aula comigo? Tá valendo a pena investir tempo aqui nesse aprendizado? Preparei isso aqui com muito carinho, muitos anos de dedicação, aprendizado e estudo para trazer esse conteúdo para você. Então, deixa teu comentário aqui. E aí, qual o insight que você teve até agora? Onde é que você se identificou com essa história, com tudo isso que eu estou te contando? Então, o que que a gente precisa fazer para a gente ter uma vida próspera e abundante? Sair desse estado de alerta, regular as nossas emoções, reprogramar a nossa mente, porque o corpo e o cérebro, ele aqui nessa condição, teu corpo e teu cérebro eles estão adaptados para sobreviver, não para prosperar. E aí a gente não sobrevive de forma na abundância, a gente sobrevive em desgaste físico, mental, emocional, a gente sobrevive em escassez, a gente sobrevive em estresse. E aí entra ano, sai ano, a vida é sempre aquele grande mulse, né? E a gente tá assim, meu Deus, pelo amor de Deus, não aguento mais. Meu Deus, pelo amor de Deus, não aguento mais, tá? Porque o cérebro ele sempre vai preferir o que é familiar ao que é desconhecido. Aí eu vou te dar um exemplo muito bobo. Pensa, vou falar de novo de relacionamento. Eu falo muito ou sobre relacionamento ou sobre dinheiro, porque são os exemplos mais práticos, né? São as situações mais comuns. É, mas aqui eu vou dar um exemplo de relacionamento também. Então, vamos lá. Tem uma mulher que ela vive numa relação abusiva. Ela apanha, o cara, enfim, maltrata muito ela, mas ela continua ali. E aí a gente fala, gente, mas é uma mulher bonita, ela trabalha, ela é independente, por que que ela tá com esse homem? Larga desse homem, vai viver a tua vida. Só que você entende que mesmo ela, o cérebro ele é feito para quê? Ele é programado para quê? Duas funções: sobreviver
e não gastar energia. Então, ele vai sempre tomar decisões baseadas em sobrevivência e o mínimo gasto de energia possível, tá? Ela tá ali naquela relação horrorosa, tóxica, abusiva, de violência. E aí, só que mesmo que ela queira sair daquela relação, o cérebro dela diz assim: não sai, não. Aqui a gente já aprendeu a sobreviver. É horrível, mas a gente sabe viver aqui. A gente não morreu até agora, a gente não vai morrer, né? Infelizmente, não é como termina muitas histórias, mas esse não é o caso. Aqui eu só quero trazer para você o exemplo de como que o cérebro funciona. E aí, ela quer sair daquela realidade, só que sair daquela realidade significa arrumar uma outra casa, passar um tempo sozinha, conhecer outra pessoa, começar a construir uma nova relação. Pronto, cansei. O cérebro cansa. Putz, mas aí eu vou sair daqui, eu vou ter que procurar uma casa, eu vou ter que comprar tudo. E aí eu não sou uma pessoa que eu gosto de ter alguém, eu não sei viver sozinha, eu não sei em quanto tempo eu vou arrumar uma outra pessoa, mas aí quando eu arrumar outra pessoa, eu nem sei se eu vou gostar dessa pessoa, até a gente realmente construir uma relação, uma intimidade, uma conexão. E não, cansei. É melhor eu ficar aqui apanhando do que eu sair dessa situação. E outra coisa, eu tô aqui apanhando, mas eu não tô morta, né? Então, por mais que eu apanhe mais 10, 15, 25 vezes, eu vou continuar viva. É o que o cérebro pensa. Então, por isso que o cérebro ele não busca necessariamente o que é bom. Ele busca o que ele reconhece. Ele já vive ali. Qualquer outra decisão vai trazer gasto energético e vai trazer o desconhecido. O desconhecido é visto como uma ameaça. E se eu sair dessa casa e ir para uma outra casa e se financeiramente eu não conseguir bancar as despesas da casa nova? E se eu conhecer uma outra pessoa, mas e se essa outra pessoa também for violenta, for abusiva, esse aqui eu sei que não me mata, mas e se o outro me matar? E se, e se, e se? O cérebro ele sempre toma decisão avaliando o risco. O risco do desconhecido, e ele sempre, e se você é programada para escassez, para luta, para fuga, para ameaça, para perigo, ele sempre vai pensar no pior cenário, sempre, porque é o teu programa mental, é o teu modelo mental, tá? E aí tem o fator do gasto energético, né? Então ele pensa em sobreviver e ele pensa em não gastar energia. Então, entende por que que agora se repete ciclos? E aí eu volto a falar para você da neurociência que diz, a gente toma, a nossa consciência representa só 5%. O resto, as decisões, as escolhas, as atitudes, os comportamentos são 95% que estão no nosso inconsciente. E esse inconsciente é a nossa história, as nossas experiências, as nossas crenças, aquilo que a gente herdou da nossa ancestralidade, aquilo que a gente aprendeu. E aí, se você não traz Yang, ele fala isso. Se você não traz para a consciência aquilo que é inconsciente, você vai continuar vivendo a vida dizendo que esse é o teu destino. Mas, na verdade, não existe um destino, uma história certa para você. Você é o resultado das tuas escolhas. Só que se hoje você está escolhendo uma vida a partir da ameaça, da sobrevivência, você nunca vai viver uma vida de prosperidade e de abundância. E se você não traz para a consciência aquilo que inconscientemente determina o seu comportamento, as suas ações, as suas decisões, você vai viver os mesmos ciclos todos, você vai viver o mesmo ano todos os anos. Você vai viver as mesmas relações com pessoas diferentes. Você vai viver a mesma realidade financeira, mesmo que você mude de emprego, mesmo que você comece a ganhar mais. Porque você vai repetir sempre o aprendizado, mesmo que você esteja em histórias e com pessoas, ambientes diferentes. Por quê? É um ciclo invisível. A emoção gera o pensamento gera a decisão gera o comportamento gera o resultado. Você repete a emoção, você quer. Lembra que eu falei da traição? Você quer ser traída. Você não quer conscientemente, mas inconscientemente você quer. Porque isso te leva a viver no ai, meu Deus, pobre de mim, fui traída de novo. Isso é emoção pura, flor da pele. Isso diz assim pro teu cérebro: porra, a gente tá viva, hein? Na merda, mas a gente tá viva.
Não fica apavorado porque você tá me ouvindo falar palavrão aqui nessa aula, não, porque se você me conhecer pessoalmente, é isso, é desse jeito. E aí, imagina, você tem uma química ali repetida. Isso faz o teu corpo liberar substâncias que reforçam cada vez mais o teu estado. Isso aqui que eu estou explicando para vocês, gente, inclusive é comprovado. Aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar, inclusive, alguns estudos, tá? Alguns autores, para quem gosta desse assunto, para quem se interessa, para quem quer se aprofundar. Isso aqui, inclusive, é comprovado cientificamente. O vício da química emocional, da merda que você vive, é como um vício em açúcar, é como um vício em cocaína. Isso é vício. Vício emocional da rejeição, vício emocional da traição, vício emocional do abandono, porque é quando você se sente viva. Se você não é uma pessoa que aprendeu a viver na paz, na tranquilidade, na liberdade, na alegria, tu só sabe viver no desespero, no tiro, na porrada e na bomba, você vai sempre procurar realidades assim, porque é a única forma que você sente que você tá viva é nessa merda. E aí a gente vai, ó, pensamentos, a sua mente interpreta a realidade a partir do seu estado interno. Decisão, você começa a decidir com base naquilo que você acredita que é verdade, o teu histórico, as tuas experiências, as tuas vivências, aquilo que você quer sentir para você sentir que está vivo, que está viva. Isso vai modular o teu comportamento, isso vai determinar, definir como você vai se comportar, suas ações no dia a dia que vão refletir os seus caminhos. Vou para a esquerda, vou para a direita, vou para baixo, vou para frente, vou para cima, vai determinar os teus resultados. E aí, qual é o resultado final disso? Uma identidade reforçada. Eu sou uma pessoa que tem dedo podre. Eu sou uma pessoa que vivo endividada. Eu sou uma pessoa que todos os meus colegas de trabalho são melhores que eu. Entende a complexidade disso? Esse grande circuito torna a tua identidade. Você passa a viver, operar, escolher, decidir a partir da identidade daquilo que você acredita que você é. Isso é profundo demais. Porque você quer resultados diferentes, mas como que você vai ter resultados diferentes sustentando uma identidade antiga? E aí eu vou trazer um exemplo para tangibilizar aqui para você. No dia a dia, no dia a dia, pensa, você vive presa na escassez. Vai faltar, vou passar perrengue, vou ter dificuldade, a conta não vai fechar. Ai, meu Deus, o que que eu vou fazer? Cara, às vezes tu não tá com problema financeiro nenhum, tua vida tá indo muito bem, obrigada, mas tu já tá pensando no dia que pode dar algum problema. Por quê? Identidade de escassez. Cresceu na falta, certamente veio ali de uma família que passou por muita dificuldade financeira, muitos altos e baixos financeiros. E aí hoje não é a tua realidade. Tu tá bem, tu tá tranquila financeiramente, mas tá preocupada porque você tá tranquila hoje, mas amanhã talvez você não esteja. Identidade de escassez. Aí você pensa na falta. Aí você pensa na falta e decide a partir do medo. Você recebe uma oportunidade de emprego. Quer ver? Você recebe uma oportunidade de emprego. Só que aí você fala assim, poxa, mas se eu pedir demissão desse para ir para o outro, que é bem melhor, eu tenho mais oportunidades, eu vou ganhar mais, o plano de carreira é fantástico. Mas se eu saio desse aqui, que eu já sei sobreviver, que eu já me adaptei, já não gasto mais energia e estou viva. E vivo aqui minha vidinha. Se eu sair desse para ir para o outro, se em menos de 3 meses eles me mandarem embora, eu fico com uma mão na frente e outra atrás, porque eu vou pedir demissão daqui, não vou poder resgatar FGTS, não vou receber rescisão, não vou receber nada porque eu vou pedir demissão. Se eu for para o outro, não der certo lá e eles me mandarem embora, eu fico dura. Ai, ó, não vou não. A oportunidade é maravilhosa, mas se lá não der certo, eu vou ter um prejuízo muito grande. É melhor eu ficar aqui mesmo porque eu já estou acostumada, já estou acostumada. Entende que você decidiu pelo medo? Entende que você decidiu pela sobrevivência? Entende que ao invés de você pensar, e se der certo, você pensou, e se der errado? Um sistema todo programado para escassez. Um sistema todo programado para dificuldade, para perigo, para ameaça. Por quê? Por conta de tudo que você viveu a vida inteira.
na tua infância, na tua adolescência, nos teus relacionamentos, em outras experiências profissionais, não importa. E aí você decide a partir do medo, você se contrai. Se você se contrai, você perde a oportunidade. Se você perde a oportunidade, você confirma uma coisa: ah, dinheiro é difícil de ganhar. Oportunidades melhores não são para mim. Eu não sou uma pessoa tão capaz, tão competente assim para acessar um novo cargo ou para ir para aquela empresa multinacional maravilhosa que eu sempre desejei trabalhar. E assim o ciclo continua. A realidade externa parece destino. Ah, esse é o meu destino, essa é a vida que eu tenho para mim. Mas a verdade é que a repetição é uma programação interna. Lembra que eu falei de Yang? Se você não torna o inconsciente consciente, você vai chamar isso de destino. Como é que a gente resolve então, Bruno? Com novos circuitos neurais. Novos circuitos, nova identidade. Quando você muda a emoção, você muda o cérebro, você muda a energia, você muda a realidade. Aqui é reprogramar. Aqui é entender qual é a tua história. Onde foi que isso aqui começou? Por que que essa crença trouxe esse padrão emocional e como que esse padrão emocional hoje está influenciando decisões, comportamentos, aquilo que você atrai. Porque aqui você tem duas grandes mudanças quando você faz isso, ó. Quando você reprograma essa mente e essa emoção, você tem duas grandes transformações. A primeira é que você sai da sobrevivência e vai para a expansão, né? Vai para a prosperidade. Três, na verdade. A segunda é porque você muda a tua energia. Que lembra quando a gente falou de Hawkins lá atrás? Quando você muda a tua frequência energética, você começa a vibrar de uma forma diferente. Quando você muda o seu padrão emocional, você muda a tua frequência energética. Quando você muda a tua frequência energética, você começa a vibrar diferente. Quando você vibra diferente, aí sim você atrai aquilo que você deseja. Mas tem que estar coerente. Não adianta você querer uma coisa se você está vibrando numa frequência energética baixa. Você não vai atrair, você não vai manifestar. E aí, a terceira grande virada é você reprograma pensamentos, crenças, padrões. Você sai da luta, da fuga, da ameaça e você vai para a paz, para a liberdade, para o sossego, para a tranquilidade. Imagina todos os dias você acordar com tranquilidade mental, com paz, você acordar assim, ó, como a vida é maravilhosa, como a vida presta, como eu sou feliz, como eu tô completa, completo, como eu me sinto realizada. Eu tenho tudo que eu quero, eu tenho saúde, eu tenho um relacionamento maravilhoso, recíproco, saudável, equilibrado. Eu não preciso me preocupar com dinheiro, porque está ali acessível, disponível. Eu viajo, eu troco de carro, de casa, eu ajudo a minha família, eu como o que eu quero, visto o que eu quero, eu me sinto segura. Aquela coisa assim do, putz, a vida presta, vale a pena viver, imagina. E antes de você manifestar essa realidade do lado de fora, você precisa manifestar essa realidade do lado de dentro. E é nesse momento que entram, claro, técnicas, abordagens e intervenções terapêuticas. Hoje eu atendo dentro da minha mentoria, faço essas intervenções dentro da minha mentoria, dos meus programas intensivos de reprogramação, onde a gente começa primeiro a transformar o teu estado interno, começa ali a identificar padrões. Por quê? É trauma? É ferida emocional? Veio de histórico familiar? Aprendeu? Como? Com quem? De que forma? O que que essa informação agora faz? Diagnóstico. Então, a gente começa com diagnóstico. Entende a origem, a raiz. Agora, a gente começa a trazer uma nova consciência. Limpar, reprogramar, transformar. A gente transforma o estado interno. A partir daí, a gente muda a realidade que a gente começa a manifestar. E eu te deixo um convite, né? Então, se essa aula fez sentido para você, se você se identificou, se você percebeu que você precisa e você quer e você está pronto, pronta para essa transformação, eu te convido para o próximo passo. Porque o próximo passo é uma escolha. Agora você já entendeu o que te limita. E você já entendeu também o que você precisa fazer para acessar aquilo que te expande. O que você precisa agora? De um acompanhamento, de uma jornada,
de alguém para estar ali do teu lado, segurar a tua mão e falar assim, beleza, vamos entender o que que hoje está te travando, te bloqueando? Vamos reprogramar tudo isso, te colocar nesse estado de expansão, de liberdade, de conquista, de prosperidade? E eu vou ficar muito feliz em fazer parte dessa jornada junto contigo. Por isso que aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o meu contato, vou deixar aqui o link do meu Instagram. Lá na minha bio você tem acesso à minha metodologia de trabalho, você tem acesso ao meu contato. Então, caso você queira ali agendar um atendimento de diagnóstico, Bruno, olha, eu quero entender o que está acontecendo comigo, qual é o meu padrão, o que está me travando, e a partir desse diagnóstico, o que que eu faço para transformar essa realidade. Todos os meus contatos estão disponíveis ali, todo o trabalho que eu faço, todos os meus contatos estão disponíveis ali no link, né, da bio do meu Instagram. E eu espero te ver nesse próximo passo. Porque eu costumo dizer, eu vou falar para você o que eu costumo falar para as minhas mentoradas, né, para as minhas pacientes, para as minhas mentoradas. Consciência sem ação não resolve nada. Aqui eu tô te dando uma luz, eu tô dizendo para você, tô respondendo uma pergunta que você se faz há muitos anos. Eu estou dizendo, olha, a resposta está aqui. E eu também estou te dando um caminho. Essa é a resposta, esse é o caminho. Agora você caminha se você quiser. E aí você tem duas opções. Não caminho, continuo vivendo a mesma realidade, só que agora consciente do meu problema, ou escolho dar o próximo passo e transformo essa realidade e vivo os próximos 6, 12 meses da minha vida numa realidade completamente diferente da realidade que eu tenho hoje. Então, entenda uma coisa, você que gosta de consumir conteúdo na internet, eu também adoro. Isso realmente agrega muito, traz muita evolução para a nossa vida. Mas você que gosta muito de consumir conteúdo na internet, presta atenção numa coisa que eu vou falar para você. Só consciência não muda a realidade. Se autorresponsabilize pelo teu processo. Faça o que precisa ser feito. Porque o resultado ele não vem só do conhecimento, o resultado ele vem da ação, para tudo na vida. Se você hoje faz um curso para aprender algo, mas você não executa, você não tem resultado nenhum. Isso aqui é a mesma coisa. Eu estou te respondendo uma pergunta que você se faz há muito tempo. E eu estou dizendo, agora você tem que dar o próximo passo. Porque é o próximo passo que vai transformar a tua vida. E eu realmente espero que você esteja pronto e pronta para esse próximo passo. E eu te vejo lá no meu Instagram, tá? Vou ficar muito feliz de te encontrar por lá. Me manda mensagem se você quiser saber aí, entender melhor, né, como é que eu posso te ajudar, como é que podemos trilhar essa jornada aí de mãos dadas, tá bom? E deixa o seu comentário aqui, deixa o seu like, isso vai ajudar com que o YouTube entenda que esse conteúdo é legal, é importante, vai levar esse conteúdo para outras pessoas que também precisam receber essa informação, que também estão buscando por essa resposta. Você ajuda o meu trabalho a crescer, você ajuda outras pessoas a me conhecerem, né? E você ajuda outras vidas a serem transformadas através dessa informação, tá bom? Então, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se esse vídeo fez sentido para você e você lembrou de alguém, compartilha esse vídeo com essa pessoa e se inscreve no canal, porque eu tô num projeto, né, de pelo menos aí 2 vezes por mês estar trazendo aulas aqui como essa para esse canal com temas diferentes, mas sempre buscando ali o mesmo objetivo, o mesmo propósito, que é trazer para você a clareza daquilo que te limita e te colocar na consciência do que precisa ser feito para você acessar aquilo que te expande, tá bom? Gratidão por você estar aqui comigo até agora. Muito obrigada. Abençoa a tua vida, tá bom? Tudo de bom para você. Um grande beijo e até a próxima aula, até o próximo encontro, até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.